Alô. Meus irmãos, bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como é que passaram a semana? Tudo na paz? Jóia, que legal. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. O livro das Crônicas está lá no Antigo Testamento, entre os livros chamados históricos. São livros que contam uma boa parte da trajetória do povo de Deus no período em que o povo era governado pelos reis. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10, é um texto de louvor, de adoração ao Senhor. Na verdade, é uma oração de louvor e adoração. Uma oração de Davi, quando o Senhor deu o ok para a construção do templo no reinado do seu filho Salomão. Então, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, de 10 a 13, apenas eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Agora, pois, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Vamos nos colocar em pé, queridos, e vamos orar. Vamos falar com Deus em oração. Feche os seus olhos e comece a pensar um pouquinho na semana que você viveu. Comece a pensar um pouco nas bênçãos que você recebeu de Deus nessa semana que terminou ontem. Lembre-se que o fato de você estar vivo nesta manhã é sinal da misericórdia de Deus na sua vida. As misericórdias que se renovam a cada manhã, dia após dia, nunca tem faltado, e a boa notícia é que jamais faltarão. E por conta destas misericórdias renovadas e de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, é que a gente pode chegar na casa do Senhor, na presença de Deus e dizer: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Talvez a tua semana nem tenha sido tão da maneira como você esperava. Mas lembre-se que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E é justamente por isso que, mesmo se a nossa semana não foi aquilo que nós esperávamos, ainda assim nós podemos e precisamos dizer: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, bendito seja o nome do Senhor, Pai, pela presença maravilhosa do Senhor entre o teu povo nesta hora. Muito obrigado a Deus, porque dia após dia o Senhor tem nos abençoado e tem nos sustentado. Muito obrigado, Pai amado, porque nesta manhã as tuas misericórdias se renovaram nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela vida do teu povo. Obrigado a Deus, porque estamos juntos aqui, juntos queremos te adorar, queremos te bendizer, queremos dar glória ao nome eterno e bendito do Senhor. Venha, ó Deus, falar aos nossos corações nesta manhã. Venha, ó Deus, trazer a tua palavra diretamente ao encontro das nossas vidas, para que cada dia mais, ó Deus, vivamos no centro da vontade do Senhor, em obediência total à tua vontade. O Senhor conhece, ó Pai, cada um dos teus filhos que aqui está, aqueles que estão em casa agora assistindo ao culto. O Senhor conhece, ó Pai, as lutas, as dificuldades que cada um tem atravessado. Nós pedimos que esta manhã, Deus, seja um tempo de resposta do Senhor, seja um tempo de cuidado do Senhor, um tempo de pastoreio do Senhor, enquanto te adoramos, enquanto estamos juntos aqui. Abençoe, Pai, grandemente a tua igreja, todo o teu povo. Nós oramos no nome santo, bendito, amado e amável de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dê um abraço de bom dia nas pessoas que estão aí à sua volta, desejando a paz do Senhor sobre todas.
e que seja esse um dia do cuidado e da ministração de Deus sobre todos nós. Legal, gente. Bom dia mesmo a todos e que esse seja um dia muito especial. Podem se assentar. Como os irmãos sabem, há pouco mais de 2 meses, nós tivemos o encontro dos casais, nosso primeiro encontro de casais, lá em São Pedro, organizado pelo Ministério dos Casais. E eu tive a oportunidade de reencontrar ali um irmão muito querido, e a igreja teve a oportunidade de conhecer o Tiago Viana, lá no nosso encontro. Então eu quero agradecer ao Tiago, a Edna, sua esposa, por estarem com a gente aqui nesse final de semana. Eles vieram para o encontro ontem, na verdade o reencontro que a gente teve lá na chácara. Foi um dia também muito especial, um dia muito gostoso, um dia bem, eu diria assim, bem alimentado, né? Nós somos bem alimentados. Foram apenas, não vou dar detalhes, mas foi um dia muito especial, um dia muito abençoado mesmo. E o Tiago passou o dia com a gente ontem lá na chácara, e hoje está com a gente aqui no culto da manhã, no culto da noite também. Quero convidá-lo para vir aqui, e ele vai ministrar também ao nosso coração, através daquilo que Deus tem lhe dado, o ministério que Deus tem colocado nas mãos dele também. Convido, mais do que um convite, é um desafio para você orar pela vida dele, pela Edna, pelos seus filhos, pelos desafios, pelos ministérios que eles têm em Campinas. Lembrem-se sempre de colocar diante de Deus a vida deles também em oração e intercessão, tá bom? Tiago, seja muito bem-vindo, viu? Que Deus te abençoe e faça uso da sua vida aqui, como foi no encontro e como tem sido em tantos lugares onde Ele tem te levado, viu? Seja bem-vindo. Eu tenho uma voz assim meio grossa, assim, que nem a do Arthur. A gente não combinou, não. Mas na hora que eu canto, vocês vão ver que também tem uns agudos, assim. Você não está limitando. Não estou imitando o Arthur. Né? E eu já conheci o Arthur, já de épocas ali de Santa Bárbara do Oeste. Né? Interessante quando a gente que tem a oportunidade digo a gente, eu, a Edna e eu, que a gente tem a oportunidade de visitar várias igrejas, é raro a gente voltar mais de uma vez em uma igreja. Né? E quando a gente é convidado mais de uma vez para a mesma igreja, a gente fica assim, honrado, fica feliz demais. Né? Porque a gente entende que houve uma identificação, né? Houve assim, uma afinidade que só Deus pode explicar. Né? Então a gente me explica, a gente aceita o convite, vem e procura junto com a igreja. Né? A gente não vai apresentar, né? A gente vai junto com a igreja participar do culto do Senhor e dos momentos também que Ele ainda vai nos deixar ter durante esse dia. O tema, tudo faço por causa do Evangelho. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo suporto por causa dos eleitos. Paulo, ele usa bastante essa palavra, né? Quando a pessoa de manhã chega para você, e aí, tudo bem? Eu falo assim, olha, tudo é muita coisa, né? Estou em paz, estamos bem, né? Usado como as palavras, né? Quando você fala tudo, você imagina que seja algo grandioso. E nada mais e nada melhor do que o próprio Paulo, que nos encoraja com a convicção que ele tinha a respeito daquilo que ele tinha que fazer, né? Ao ponto de ele chegar a passar as coisas que ele passou. Ele tinha muitos direitos também, como o próprio texto de Coríntios, ali no capítulo 9, vai dizer. Ele falou, olha, essas coisas eu não fiz questão de ter por causa do Evangelho. Então a gente tem Paulo assim como uma referência importante e fundamental naquilo que se diz respeito à pregação do Evangelho, a levar a missão que Jesus deu para você
da forma que Ele já escolheu para você, né? E é por isso que a gente se reúne, então, como prova da nossa convicção, como prova da nossa fé. As pessoas dizem assim: vocês vão na igreja nos mesmos horários, falam sempre sobre os mesmos assuntos, cantam sempre as mesmas músicas. Isso aí é mera repetição. Eu prefiro falar assim: olha, eu prefiro dizer que isso é a reafirmação daquilo que a gente acredita e procura cada vez mais melhorar, né? Por isso que a gente vem, a gente canta os mesmos cânticos, até pode, né? Mas nosso coração sempre é renovado, porque há uma diferença, que quando Deus está presente, algo novo sempre acontece, né? E isso é inquestionável. Então que o seu coração também esteja aí preparado para isso, para o que a gente vai ouvir hoje, né? Principalmente na hora da palavra, né? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, por esse dia que a gente está aqui no Calvário, Pai, nessa cidade tão gostosa, e mais do que a cidade, esses irmãos que a gente tem aprendido a conhecer, aprendido a amar, a respeitar, e que já são mais do que parceiros na obra que o Senhor nos confia, Pai, seja aqui em Sorocaba, seja em Campinas, onde a gente está, seja por onde a gente tem passado, Pai. O corpo do Senhor é precioso, porque Cristo habita no meio do teu povo. E nesta manhã a gente quer reconhecer isso, reconhecer de novo isto. E fazemos através de canções, fazemos através da leitura da Tua Palavra, da oração, do momento da consagração daquilo que o Senhor nos tem dado, e a gente participa trazendo os dízimos, as ofertas. E que em todas essas partes do culto, Pai, o nosso coração possa estar disposto a se entregar ao Teu propósito nesse dia. Então essa é a nossa oração, Pai. Trabalha através do Teu Santo Espírito no meio da Tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Tem um cântico que é maravilhoso. Deus, somente Deus. Quantos conhecem aqui? Juntos. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, somente Deus domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para louvor somente a Deus, somente, eternamente em nós há de inspirar. Olha só que bonito. A alegria, desejo de exaltar a quem? Somente a Ele, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus.
Deus, Deus, somente Deus, domina o trono, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Vamos levantar? É o teu povo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só exaltando teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por quem? Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, Tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo, é o teu. Todos numa só voz. Somente Deus, né? Exaltar. Pois é santo, de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de és bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Vamos sentar um pouquinho? Deixar o povo se acomodar aí. Você que está chegando, você é bem-vindo. Você que está em casa, né? Você que está em casa, espero ver você à noite aqui, viu? Mas chega antes, porque hoje à noite acho que não vai ter lugar, porque agora cedo já está, né? Tá apinhado. Lá em Campinas a gente é membro da Igreja Presbiteriana Aliança e IPB também. E nossa igreja tem 100 membros, né? É uma igreja pequena, ela tem 50 anos de idade, já passou por vários momentos, né? Momentos de total vazio, momentos de bastante gente frequentando, como toda igreja, né? Tem os seus momentos aí. E desde 92 eu tenho podido ter o privilégio de participar lá. Já fui diácono por 2 mandatos, né? Agora sou diácono em disponibilidade, né? Uns dizem diácono em disparada, né? E em frente ao trabalho com música, desde 92, né? Eu sou músico profissional e
Queria apresentar a minha família para vocês, pedir licença. Eu acho que tem naquela pastinha ali, Simone, tem Tiago e família, alguma coisa, né? Afinal de contas, quem que é esse rapaz que está aí na frente, né? Daí, se ela puder abrir ali, apresentar a minha família. Nós temos 2 filhos, o Vitor e a Raquel. O Vitor já está com 17 anos, a Raquel com 14, olha lá. A Raquel está meio escondidinha ali. Essa foto já tem um tempo, né? Daí eu passei no Photoshop, né? Porque precisa dar uma melhorada. Só em mim, tá? Só em mim. O restante do pessoal não precisou fazer nenhuma edição, né? E na igreja a gente tem sendo desafiado a participar de vários projetos, né? O próximo slide vai mostrar a MPC. Não sei quantos conhecem a Mocidade para Cristo do Brasil, que tem à frente o pastor Marcelo Galberto, né? Lá de Belo Horizonte. E também tem junto o pastor Carlinhos Veiga, que é de Brasília, no auxílio, e tantos outros. Aqui eu sei quem faz parte do conselho lá da MPC é o Ricardo Costa, né? O Ricardo Costa, que é um pastor aqui da região também, que está em Vinhedo, né? Parceirão também nosso. E esse é um trabalho chamado Escola da Vida, né? Então a MPC veio para Campinas, onde começou, a MPC começou em Campinas, né? E depois desativou tal. E está voltando agora com 2 missionários aí. E esse foi a primeira Escola da Vida que a gente realizou lá. E a gente também está auxiliando à frente, junto com uma equipe, né? O próximo slide, olha aí. Esse é um pedacinho da equipe da Escola da Vida, né? Pode passar para o próximo. Olha aí, quando a gente foi visitar a escola. E as escolas precisam muito da palavra de Deus, né? E como que a gente leva isso? Através de palestras educacionais, né? A gente tem toda uma estratégia, por isso que é importante a gente sempre treinar. Qual que é a intenção da gente fazer alguma coisa? Tem que sentar, planejar, né? Como é que vai ser feito? Tem que conhecer a realidade, né? Próximo slide. E esse é o trabalho que a gente participa com missões. É uma viagem que acontece nas nossas férias em janeiro, o projeto Água Viva do pastor João Tinoco, né? E ele fala assim: olha, Tiago, você tem que falar que você não é cantor agora, você é missionário, né? Então, a gente também está à frente dessa equipe. E a gente realiza aí, esse ano a gente vai para a nossa 6ª viagem, a gente vai visitar povoados bem pobres, no interior do Piauí, que é o estado com menos alcance evangélico e é o estado mais pobre da federação também, né? Então a gente tem podido alcançar outras frentes, além de só vir aqui à frente e cantar, né? Que é muito fácil fazer isso, gente. É muito fácil a gente só vir aqui e cantar, né? O que está por trás? O que está segurando? O que te incentiva a fazer? É super importante. E graças a Deus eu tenho, nesses últimos 5 anos, experimentado junto com a Edna, esse momento de expandir, guarde essa palavra, expandir a sua função, a sua missão, o seu ministério, né? Expandir. Tudo faço por causa do Evangelho. Então não é só alguma coisa, né? Eu queria ensinar uma música para vocês, chama-se Adorador. Esta canção é só para ti, tu és o motivo primeiro do meu louvor, quem sabe, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar. Daí os homens cantam a primeira frase, eles cantam assim, ó: Tu és o meu Senhor. E as mulheres: És o meu Rei,
A teus pés estou prostrado, ó Deus. Eu quero te ser como que sou, como adorado. Tu és o meu Senhor. A teus pés estou. Eu quero te servir, como adorado. Esta canção é só para ti. Tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz, de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar. Os homens comigo? Tu és o meu Senhor, a teus pés estou. Eu quero te servir como adorado. És o meu Senhor, a teus pés estou. Todos juntos, como adorado. Amém. Que os nossos cânticos sejam cânticos que digam a verdade, né? E verdade com conteúdo, com relevância, com significado, algo que nos faça pensar, né? Isso tem a ver com Paulo também, né? O nosso culto racional que passa pela consciência, quando a sua cabeça entende o que você está fazendo, né? E a motivação, que é aquela coisa mais à flor da pele, né? Que o nosso coração queima quando a gente vê uma situação em que a gente pode fazer diferença com a palavra do Senhor, com o nosso testemunho, com a nossa presença, às vezes apenas, né? São inúmeras as possibilidades que Deus nos dá. E as nossas canções, essa é uma boa referência para a gente pensar, será que o que está escrito aqui realmente faz me levantar da cadeira, né? No sentido de eu fazer alguma coisa? Então, que as nossas canções que a gente canta nas nossas igrejas, por onde eu sempre passo, o pessoal do Ministério de Música, né? Conversa com o pastor, olha, mostra a letra antes para ele, né? Tem a ver com o que a igreja está vivendo, né? Isso é super importante, a gente ter esse cuidado, esse zelo, né? De cuidar das coisas do Senhor. Isso passa pela música também, né? Então, pegando essa veia meio que missionária que a gente já está falando, eu fiquei sabendo que a igreja também fez uma visita ao Pará, com os ribeirinhos, né? E só quem foi sabe na pele o que é estar no campo missionário, não é verdade? Aqueles que participaram sabem do que eu estou falando, né? E é algo que depois você não consegue deixar de fazer. A primeira vez, quando a gente foi em 2012, eu falei, olha, Edna, eu vou, mas meu negócio é mais música, né? Eu pensando dentro de mim. Daí foi a primeira vez. Daí no segundo ano, Tiago, você tem que ir também, cara, olha. E aí já vamos para o 6º ano fazendo, né? É algo assim maravilhoso que faz sentido para a nossa vida. E dentro dessa veia missionária, eu queria ensinar uma outra canção. Chama-se Coração Missionário, né? É de um pastor lá em Goiânia chamado Índio Mesquita. O nome dele é Índio mesmo. Ele mostrou o RG, está escrito Índio Mesquita. Eu pensei que era só apelido, né?
O Índio Mesquita fez parte do Expresso Luz, que é uma banda de música regional, pop, música brasileira, lá em Goiânia. E ele fez essa canção, que é muito bonita, E eu vou ensinar um vocal aqui, ó. Sei que tem gente que sabe dividir em vocais aí, vai ficar fácil, ó. Os homens vão fazer assim, ó. Pá, para, pá, para, para, pá, para. Os tenores, né? Que tá bem alto, né? Pá, para, pá, para, para, pá, para. Onde estão os tenores aí? Vamos lá. Pá, para, pá, para, para, pá, para. A última vez, só vocês. E a outra, as mulheres. Para, 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 para. Um pouco mais difícil essa, mas vocês conseguem. Para, 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 para. Só vocês, vamos lá, só as mulheres. A última vez. Vamos juntar as duas? Agora eu vou cantar com as mulheres. Vamos juntos lá. A última. Agora a gente entra na canção e fala assim, presta atenção na letra. Senhor, nosso desejo é abrir os nossos corações, sentir o amor que tu sentes, que é demonstrado em ações. Senhor, faze-nos como és, e dizem as nossas canções, ver tudo com os teus olhos, ser luzeiros entre as nações. Essa é a primeira parte, tá? Vamos à primeira parte lá? Senhor, nosso desejo é abrir os nossos corações, sentir o amor que tu sentes, que é demonstrado em ações. Senhor, faze-nos como és, e dizem as nossas canções. Olha que bonito. Ver tudo com os teus olhos, ser luzeiros entre as nações. Ó, o coro. Dá-nos um coração dia a dia quebrantado, por reconhecer quem tu és. Por nós seja sempre adorado. Dá-nos um coração dia a dia renovado, entregue e doado à missão. Olha só, razão de sermos chamados. Amém. A gente vai cantar de novo durante o momento de dízimos e ofertas. É isso, queridos, que nós vamos fazer agora. Enquanto cantamos novamente essa música, tem tanto a ver com a nossa vida, com o nosso segmento de Jesus. Você terá a oportunidade de vir até a frente trazendo os seus dízimos e as suas ofertas, consagrando, entendendo que tudo aquilo que nós trazemos à casa do Senhor, à obra do Senhor, tem sido investido para que o reino cresça, que o nome do Senhor seja sempre glorificado. É oportunidade também para você trazer um pedido de oração, que em seguida nós vamos orar
agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas e também colocando os pedidos que temos aqui. Vamos ficar em pé mais uma vez? Enquanto nós cantamos Coração Missionário, você poderá vir até a frente trazer os seus dízimos, suas ofertas, quem sabe até o seu pedido de oração também. Um vocal. Pa, para, pa, para, pa, para. Senhor, nosso desejo é abrir os nossos corações, sentir o amor que tu sentes, que é demonstrado em ações. Senhor, nosso desejo, faz-nos como és, e dizem as nossas canções, ver tudo com os teus olhos, ser luzeiros entre as nações, dá-nos um coração dia a dia quebrantado, por reconhecer quem tu és. Por nós seja sempre adorado, dá-nos um coração, dia a dia, entregue, razão de sermos chamados, de novo, dá-nos um coração, dia a dia quebrantado, por reconhecer quem tu és. Por nós seja sempre adorado, dá-nos um coração, dia a dia renovado, entregue e doado à missão, que é a razão de sermos chamados. Um vocal. Vá para mais duas. Vá para Vamos orar, queridos. Quero chamar o Vili aqui na frente, falando sobre isso e cantando sobre isso. Nós queremos orar pelo nosso irmão também, que aquela abelhinha da missão picou o Vili, agora não tem mais jeito, né? O Vili, como vocês sabem, acabou de chegar da Armênia e será saindo hoje à noite em viagem para Belo Horizonte, Contagem mais precisamente, na base da Jocum, onde ele vai fazer nesse segundo semestre um curso de missão estratégica, uma escola de missão estratégica, preparando-se para que no próximo ano ele volte a ter contato no campo missionário. Então é uma bênção, Vili. Deus te abençoe, Deus te use. Você não está gostando muito de ficar aqui não, né? Você quer? Muito bem. Deus te abençoe e te use onde você estiver, viu? Conta com a oração da sua igreja, tá? E dê notícias para a gente também, tá bom? Vamos continuar orando para que Deus dê um direcionamento bem seguro para você, do campo que Ele tem para você, da obra que Ele tem preparado na sua vida, e aproveite ao máximo o curso lá, tá bom? Suzy, está esvaziando a casa de novo, né? Bênção de Deus. Deus abençoe Beto e Suzy também sempre, viu, queridos? Irmãos, dentre os pedidos de oração que a gente tem, a gente vai orar pelo seu Noé. O seu Noé, vocês sabem, é o pai da Leia. Ele, infelizmente, sofreu um acidente assim, doméstico. Ele caiu do telhado. E ele teve várias fraturas. E ele está hospitalizado. Falei com o pastor Binho ontem à noite. Aquela história, né? Mais de 80 anos lá em cima do telhado. Vi meu pai nessa história, né? E falei com o pastor Binho ontem à noite. Está assim, sob controle.
mas imaginem, né? Ele já vinha com um estado de saúde complicado, aguardando uma cirurgia, então agora isso agrava muito mais. E também, queridos, infelizmente a dona Doroti não está passando bem. Ela voltou para São Paulo, voltou a ficar hospitalizada, está em coma na UTI. Nessa internação dela teve 3 AVCs, sendo que o terceiro foi muito prejudicial para ela. Então eu peço que os irmãos continuem orando pela dona Doroti, pela família que está indo para lá. O Valdir está aqui, né, Valdir? A família está toda engajada aí na oração e ir para São Paulo, volta de São Paulo. A gente quer colocar diante de Deus a vida da dona Doroti também em oração. Então dê a mão àquele que está ao seu lado, vamos orar, vamos colocar essas causas diante de Deus, que tem poder para todas as coisas. E o fato da gente dar as mãos, gente, não é uma dinâmica para quebrar o gelo, não. Dar as mãos é um símbolo de unidade, daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente está pedindo ao Senhor também, tá bom? Deus querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor está neste lugar. E o Senhor, Deus, é conhecedor de todas as coisas. O Senhor conhece, ó Pai, cada um desses pedidos de oração que estão depositados aqui neste jarro. O Senhor conhece, ó Pai, as histórias que estão por trás de cada palavra ali escrita. O Senhor conhece, ó Pai, as lutas e os sofrimentos que o teu povo tem atravessado, enfermidades, dificuldades. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar, ó Deus, pela tua bênção, o teu cuidado sobre a vida da tua igreja, Senhor. Derramando a tua paz, derramando a tua providência, trazendo, ó Deus querido, cura e alento para aqueles que estão enfermos, trazendo, ó Pai, a renovação das forças para aqueles que estão cansados e abatidos, trazendo, ó Deus amado, esperança para aqueles que, quem sabe, não acreditam mais. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja um momento de restauração da fé no coração do teu povo. Pai, nós queremos interceder em favor da vida do seu Noé, em favor da dona Doroti, e de todos aqueles, ó Pai, que têm passado por enfermidades. Ó Deus eterno, médico dos médicos, põe a tua mão, Senhor dos senhores, e traz, ó Deus, um ânimo novo, traz renovação, ó Pai, a saúde desses queridos irmãos, e que em nome de Jesus, ó Pai, o nome do Senhor seja glorificado e reconhecido em todas as coisas, ó Pai, seja na saúde ou seja na enfermidade. Te louvamos, ó Pai, pela vida do Vili. Te agradecemos porque o Senhor tem chamado o teu servo para a tua obra. Te louvamos pela oportunidade desse treinamento que ele fará agora. Pedimos que seja muito produtivo para a vida dele. E que, ó Deus, ao final desse curso ele tenha um apontamento claro, ó Deus, de onde o Senhor quer usar o teu servo. Que a vida dele esteja totalmente, ó Pai, dedicada ao teu uso e à tua glória, Pai. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que nós recebemos aqui nesta manhã. É tudo, ó Deus, para o Senhor, para a glória do teu nome. Que o Senhor continue abençoando grandemente os nossos lares e enchendo, ó Pai, os nossos celeiros com a tua providência. Abençoe-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se sentar, queridos. Queridos, antes da gente meditar no texto, tem um HB20 que está aberto lá fora, um HB20 branco, tá bom? Placa FNV 3337. Beleza? Bom, vamos lá. Tudo faço por causa do Evangelho. Se você tem lido as 2 cartas de Paulo aos Coríntios, você já está no capítulo 5 da 2ª carta. Eu tenho visitado, conversado com os irmãos durante a semana, ontem mesmo compartilhando com o irmão lá na chácara, sobre como tem sido enriquecedora a leitura das 2 cartas de Coríntios, que é o nosso desafio para o mês de agosto, né? E alguns irmãos assim dizendo, pastor, eu li aquilo lá na Bíblia, e depois eu falei, mas estava aqui mesmo? Será que sempre esteve aqui em Coríntios isso, né? Uma coisa tão linda, tão maravilhosa, parece que Deus falou de novo ao meu coração sobre isso. Estava lá, né? Realmente estava lá. Mas é muito bom quando a gente lê e relê a palavra de Deus. E se você não teve a oportunidade de ler um capítulo por dia, eu diria para você com toda certeza que uma arrancada na reta final você consegue ler as 2 cartas. São poucos capítulos, né? São 29 capítulos, dá para ler numa semana tranquilo. Bom, nós temos falado sobre o tudo faço por causa do Evangelho. Domingo passado nós falamos especificamente sobre o por onde começar. Ok, já entendemos o que significa fazer tudo por causa do Evangelho, já entendemos a importância disso, né? Falamos por onde começar. E hoje, em 1 aos Coríntios 9,
nós vamos conhecer 5 metáforas que Paulo usa para falar a respeito do discípulo, para descrever, na verdade, o discípulo de Jesus. Domingo passado nós falamos um pouquinho sobre esse missionário na Birmânia, Myanmar, né? Adoniran Judson. E perguntaram para ele, depois de todo aquele histórico que eu dei para vocês domingo passado, perguntaram para ele como é que você conseguiu fazer tudo isso por causa do Evangelho. Qual foi a resposta que ele deu? Começando. Não é? E aí um irmão mandou para mim essa semana, o Douglas mandou para mim essa frase de Adoniran Judson. Ele diz assim, olha, é verdade que nós precisamos de muito mais, mas vamos usar o que nós temos, que Deus nos dará muito mais. Tem gente que fica esperando Deus dar algumas coisas. Tem gente que fica esperando Deus... eu vou dispor a minha vida para servir quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver recurso, quando eu tiver tempo, quando eu tiver... É muito. De fato, realmente, nós precisamos de muito mais. Só que Deus já tem colocado muitas coisas nas nossas mãos. Então vamos usar aquilo que Deus nos tem dado, que seguramente Ele acrescentará tantas outras coisas. Tá bom? Lembre-se sempre disso. Então, hoje... Você já decorou 1 Coríntios 9, 23? Vamos juntos? Tudo faço por causa do Evangelho com o fim de me tornar um cooperador com Ele. Guarde bem esse versículo na sua mente e no seu coração o tempo todo, tá bom? Quero começar essa reflexão nessa manhã, lembrando que existem 2 palavras que são muito parecidas, mas justamente por serem parecidas é que justamente o seu significado é confundido tantas vezes. Que são esses 2 conceitos que estão aí na tela. Liberdade e libertinagem. Muitas vezes nós não compreendemos bem o que significa cada um deles e isso pode gerar algum conflito no nosso coração e até mesmo no nosso proceder. Eu diria para vocês o seguinte, que existe uma palavra que serve para definir muito bem o que é liberdade e naturalmente a difere do que é libertinagem. Essa palavra é a palavra limite. A palavra limite. Muitas pessoas pensam que liberdade não tem limites. Bom, se é liberdade, então é liberdade para fazer o que eu quiser, com quem eu quiser, como eu quiser, do jeito que eu quiser e assim por diante. Esse é um conceito equivocado de liberdade. Liberdade tem limites. Por outro lado, em contrapartida, libertinagem é liberdade sem limites. Vamos tentar exemplificar isso? No relacionamento familiar, por exemplo. Os pais criam seus filhos e dão aos seus filhos liberdade, correto? Os filhos têm liberdade para uma série de coisas. Das mais diversas idades. Eles têm liberdade para fazer uma série de coisas. Por exemplo, um filho pede ao pai para sair, por exemplo, com os amigos. E o pai permite. O que é isso? Liberdade. No entanto, o pai diz assim para o filho, você pode sair, mas você tem até às 10. 10 era no meu tempo, né? Hoje às 10 é o horário que a galera está saindo. Mas vamos usar um exemplo do meu tempo. Vamos dizer que meu pai me dizia, né? Olha, você tem até às 10 para voltar. Isso é liberdade ou não, gente? É liberdade ou não? Claro que é, porque toda liberdade tem limites. O que seria libertinagem nesse caso? É uma liberdade sem limites. Pai, posso sair? Posso. Pode. Posso voltar se eu quiser? O dia que eu quiser, como eu quiser, quando eu quiser? Esse é um exemplo que nos ajuda a diferenciar muito bem esses 2 conceitos, mas tem um exemplo bíblico também. E é o exemplo do Éden, do jardim criado por Deus, onde Ele colocou ali o ser humano que Ele mesmo criou. E aí, qual é a recomendação que o Senhor dá a Adão e Eva no jardim? Olha, aqui, nesse jardim, existem muitas árvores, tudo que vocês precisam para se alimentar e para sobreviver, eu coloquei aqui no jardim. Inclusive no final do corredor ali tem um fast food de hambúrgueres, porque tudo que vocês precisam eu coloquei aqui nesse jardim. Era isso? O Senhor disse assim, olha, eu estou colocando vocês aqui nesse jardim, tem muitas árvores frutíferas, tudo que vocês precisam para sobreviver tem aqui. Vocês podem comer e tocar em todas as árvores que estão aqui. No entanto, na árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês, por favor, não toquem. Isso é liberdade ou não é liberdade? Liberdade. Olha, tem todo
o Éden. Mas nessa árvore especificamente, não toquem. Liberdade, porque liberdade tem limites. E quando o limite da liberdade foi ultrapassado no Éden, qual foi a consequência disso? É só olhar no espelho, né? É só olhar para você. É só olhar para dentro. É só olhar para mim. É só olhar para o nosso coração. Qual foi a consequência da liberdade transgredida? Pecado. Correto? Então está claro a distinção entre liberdade e libertinagem? Liberdade não é a possibilidade de a gente fazer o que quiser, com quem quiser, quando quiser, sem limites. Isso chama-se libertinagem. Liberdade é a experiência em Cristo. A liberdade é a experiência renovada em Cristo para vivermos a vontade de Deus para a vida da gente. E como eu disse domingo passado, liberdade é muito mais a capacidade de a gente poder dizer não para as coisas do que a capacidade, a possibilidade de a gente dizer sim. E aí quando a gente chega em 1 Coríntios, nós encontramos nos capítulos 8, 9 e 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3 capítulos que falam especificamente sobre liberdade e não libertinagem. O assunto que Paulo está trabalhando aqui é liberdade e não libertinagem. Nesse caso, a liberdade cristã. Aquilo que eu disse para vocês a semana passada. O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. O que é lícito para eu fazer e, embora seja lícito, não é conveniente. Então, eu prefiro não fazer. Infelizmente, repito, muitas pessoas reduzem a igreja a um lugar em que você pode fazer algumas coisas e não pode fazer outras. Isso é empobrecer o que é a igreja de verdade. Mas, de qualquer forma, esses 3 capítulos tratam especificamente sobre liberdade cristã. E aí Paulo evoca, uma autoridade pastoral, uma autoridade apostólica, uma autoridade ministerial, a autoridade de um mentor, a autoridade de um mestre, a autoridade de um professor sobre a vida daquela igreja. E ele abre o capítulo 9 com 4 perguntas. E essas 4 perguntas são justamente para resgatar o lugar do seu ministério e da autoridade do seu ministério no meio daquelas pessoas. Ele pergunta assim para a igreja: afinal de contas, eu não sou livre para falar para vocês sobre liberdade? Afinal de contas, eu não sou apóstolo para estar enviado no meio de vocês, para pastorear a vida de vocês, para pregar o evangelho? Afinal de contas, eu não vi Jesus? Uma referência, inclusive, àquilo que ele vai descrever depois no capítulo 15, sobre as testemunhas que viram Jesus depois de ressurreto. Por acaso vocês aí em Corinto não são fruto do meu trabalho, da intensidade do meu ministério, do pregar do evangelho através da minha boca? Então ele abre o capítulo 9 com 4 perguntas que resgatam a sua autoridade no meio daquelas pessoas, mesmo porque ele sempre demonstrou estar plenamente disposto a fazer tudo por causa do evangelho. Vejam, por exemplo, no capítulo 9, esses 2 versículos. Primeiro, o versículo 12. Ele diz assim: antes suportamos quanto, irmãos? Tudo. Suportamos quanto? Tudo. Antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho. Olha que coisa importante. Ou seja, fazer tudo para o evangelho na teologia de Paulo não significa apenas fazer algumas coisas intencionalmente para que o evangelho seja pregado, mas significa deixar de fazer algumas coisas intencionalmente para que o evangelho não seja envergonhado. Puxa, que legal. Então, ele diz exatamente isso no versículo 12. Nós suportamos tudo, mas o que nós não queremos, de maneira nenhuma, é criar qualquer obstáculo para que o evangelho seja proclamado e anunciado. Agora vejam no final do capítulo, no versículo 27, essa declaração nos dá assim a impressão de uma luta interna, de uma batalha contra ele mesmo. Quando ele diz assim: mas eu esmurro meu corpo, eu me reduzo à escravidão. Para quê? Para não correr o risco de pregar para outras pessoas e eu mesmo ser desqualificado naquilo que preguei. Forte, não é? Notem a disposição e as declarações de alguém disposto a fazer tudo por causa do evangelho. Por isso que ele esperava que a igreja de Corinto agisse da mesma forma que ele. Por isso que ele olhava para aquela igreja, seus discípulos. Por isso que ele olhava para aquela igreja, seus filhos na fé. E dizia assim: assim como eu esmurro meu corpo, eu gostaria de olhar para vocês e ver uma comunidade que faz o mesmo.
Assim como eu luto com todas as forças para não ser obstáculo para o Evangelho de Cristo, eu gostaria de olhar para a nossa igreja e ver em vocês, coríntios, a mesma característica. E assim como ele esperava isso dos coríntios, assim como esse deveria ser o proceder deles, não tenhamos dúvidas, queridos, que esse deve ser o nosso proceder, a nossa conduta, a nossa maneira de viver o Evangelho, nesses dias em que Deus nos chamou para pregá-lo. E talvez, como eu compartilhei com o pessoal do Projeto Pará essa semana, talvez, como alguém já disse, a nossa vida talvez seja a única oportunidade de alguém ter contato com a presença de Jesus, com a palavra de Deus de alguma forma. Não que isso nos permita fechar os lábios para a pregação do Evangelho, não. Mas talvez a nossa vida seja a única oportunidade que alguém tem de ler a Bíblia. E a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. E aí, em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo trabalha 5 metáforas para ilustrar, para descrever o discípulo de Jesus. E se você é daquelas pessoas que gostam de ficar riscando a Bíblia, eu quero combinar com você, convidar você a riscar a sua Bíblia enquanto eu apresento as metáforas. Na minha Bíblia eu não gosto, mas se você gosta de fazer na sua, né? Minha Bíblia não tem nenhuma anotação, nenhuma marquinha. Mas tem gente que gosta, não tem? Uma vez eu estudei os evangelhos assim, pintando a Bíblia, colorindo. Ficou uma Bíblia, depois ela quase nem fechava mais, né? Tem gente que gosta de marcando. Se você tiver uma caneta marca-texto, então melhor. Pastor, quem que vai trazer marca-texto na igreja? Sei lá, alguém pode. Bolsa de mulher, né? Se tem uma mulher do seu lado, então pergunte se ela tem na bolsa, que eu acho que você vai encontrar. Mas de qualquer forma, marque essas metáforas dos discípulos de Jesus. Ah lá, já tem gente encontrando já. Estou vendo aqui o brilhinho aparecer. Vamos lá para as 5 metáforas? Primeira metáfora que ele descreve, logo no versículo 1, o discípulo de Jesus é a figura, a metáfora do apóstolo. Ele destaca, né, as credenciais de um apóstolo. Mesmo porque, se você olhar lá no capítulo 1, versículo 1, você vai encontrar logo no início da carta, Paulo dizendo assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Depois, se você olhar lá no capítulo 15, quando Paulo está falando a respeito da ressurreição, e ele diz que viu Jesus ali no caminho de Damasco, aquela coisa toda, e ele diz assim: eu sou o menor de todos os apóstolos, e nem sequer eu sou digno de ser chamado assim. Bom, se ele não é digno de ser chamado assim, é interessante porque hoje em dia, quando se fala apóstolo, praticamente se pensa numa hierarquia eclesiástica. Apóstolo hoje virou cargo de igreja. A pessoa é um pastor, depois ele é um bispo, depois ele é um não sei o quê, até ele chegar a ser um apóstolo. Apóstolo hoje se limita a uma função hierárquica das igrejas. Errado. Porque e muitas pessoas reivindicando para si o nome de apóstolos. O que Paulo está fazendo com o nome de apóstolo? Dizendo assim: eu sou o menor de todos, e vocês querem saber a verdade? Nem sequer eu sou digno de ser chamado assim. Com toda aquela intensidade de fazer tudo pelo Evangelho, como a gente viu. Então o apostolado, o discípulo enquanto apóstolo, queridos, ele não é um cargo hierárquico de destaque em igrejas. Mas, por outro lado, nós precisamos entender que todos nós somos apóstolos. Por isso que é uma metáfora que Paulo aplica aos discípulos de Jesus em Corinto. Eu sou um apóstolo, você é um apóstolo, a pessoa que está sentada do seu lado é um apóstolo. Nós somos, nesse sentido, uma igreja apostólica. Porque, na verdade, a palavra apóstolo, no Novo Testamento, ela se entende, ela se traduz, ela significa enviado. Aquele que foi enviado com uma missão muito clara, muito específica, muito objetiva. Então nós podemos dizer com certeza, a nossa igreja é uma igreja de apóstolos. A nossa igreja é uma comunidade de apóstolos. Porque cada discípulo de Jesus entendeu que foi enviado por Deus para pregar o Evangelho, para cumprir a missão e para viver em missão. Então a primeira metáfora que ele usa para definir o discípulo de Jesus, aquele que faz tudo por causa do Evangelho, é a figura de um apóstolo.
Meu irmão, você nasceu de novo, você tem um compromisso com Cristo, você entendeu a sua missão, você é um apóstolo. Você é enviado por Deus ao mundo para pregar o Evangelho e anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa e bendita luz. É isso. Essa é a primeira metáfora. A segunda metáfora é a figura de um lavrador. Aquele homem que ara, prepara a terra, lança as sementes na terra, cuida da semente que plantou, até o dia que ele vem colher da terra a semente que ele plantou. O fruto da semente que ele plantou, melhor. E essa é uma linguagem muito comum nas Escrituras. Jesus mesmo faz uso dessa figura inúmeras vezes. O salmista faz uso dela. Lembram-se do Salmo 126, por exemplo? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então é a figura do semeador, a figura do lavrador, daquele que cuida da terra. E Paulo usa lá no versículo 10 essa metáfora. E essa metáfora poderia trazer para a gente uma série de pensamentos, de interpretações. Por que será que o discípulo é identificado a um lavrador? Bom, deve ser porque ele é esforçado, deve ser porque ele é trabalhador, deve ser porque ele planta semente com cuidado, deve ser porque ele sabe colher no tempo certo. Poxa, existiam inúmeras razões pelas quais nós poderíamos dizer, olha, é por isso que Paulo nos identificou como lavradores. No entanto, o versículo 10 é bem claro em identificar o porquê ele diz que os discípulos de Jesus são como lavradores. Porque ele diz que aquele que lavra, aquele que planta, aquele que lança a semente na terra, faz isso com esperança. Gente, qual que é o fundamento da nossa vida se não for o fundamento da esperança? Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 6, quando novamente usa a metáfora do lavrador, ele diz, o lavrador é o primeiro a experimentar os frutos da terra. Ele usa essa linguagem ainda em 1 Coríntios para dizer, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Mas acima de tudo ele está dizendo assim, aquele que lavra a terra, lavra com esperança. E qual que é a esperança do lavrador, gente? Qual que é a esperança daquele que sai com o seu alforje lançando as sementes na terra? É ver a semente brotar, crescer, dar frutos, para que depois ele venha colher aqueles frutos que servirão inclusive para a sua própria sobrevivência. O discípulo de Jesus é o discípulo da esperança. A igreja de Cristo é a igreja da esperança. Esperança não é logo político. Esperança é um conceito do povo de Deus, que não pode ser dissociado do povo de Deus. Esperança não é um jargão partidário. Esperança não é uma palavra que nasceu nas palestras motivacionais. Esperança é um conceito do povo de Deus. O povo de Deus é o povo da esperança. Por quê? Porque, dentre outras coisas, nós somos lavradores. E o que lavra, lavra com esperança. Vamos para a terceira metáfora? A terceira metáfora que ele usa é a metáfora do despenseiro, que em outras palavras, numa palavra bem comum para a gente, assim, uma palavra de melhor entendimento, eles são mordomos. Discípulos de Jesus são mordomos. E qual é a principal função de um mordomo? Normalmente o mordomo é aquela figura que aparece nos filmes, não é? Na novela, aquele cidadão muito elegantemente vestido, fala corretamente. Eu trabalhei numa igreja uma vez que tinha um presbítero que era um mordomo de uma família. E era interessante, ele tinha uma visão assim das coisas, uma educação para falar, uma maneira correta, né? Dava até medo de chamar ele em casa para jantar, tinha que arrumar a mesa tudo certinho, que o homem era um mordomo. E qual que era a principal função daquele homem na casa do seu patrão? Que é a principal função do dispenseiro? O mordomo, o dispenseiro, é aquele que administra coisas que não são suas. O mordomo não é o culpado pela vilanice ou pela vilania dos enredos cinematográficos. O dispenseiro, o mordomo, é aquele que cuida, é aquele que administra coisas que não são suas. Descreve bem o discípulo de Jesus ou não?
Claro. E em 1 aos Coríntios mesmo, capítulo 4, Paulo diz assim, olha, o importante mesmo é que cada dispenseiro seja encontrado fiel. E aí a gente se lembra de Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos, onde o próprio Jesus nos ensina o desafio de cuidarmos daquilo que não é nosso. E aqui nós estamos falando especificamente daquilo que é de Deus. Então o dinheiro que a gente trouxe no envelope aqui agora há pouco, nós trouxemos porque o Senhor nos conferiu um recurso como dispenseiros. Mas como mordomos fiéis, nós viemos aqui trazer o que é dele. Nós estamos aqui agora dentro de uma condição de tempo, porque o Senhor tem nos dado um tempo, mas o tempo não é nosso. O tempo é Deus, o tempo é de Deus, nós somos dispenseiros do tempo. Esse corpo que Deus nos deu não é nosso, é dele. Nós administramos aquilo que Deus nos deu. Os dons que Deus confiou às nossas mãos não são nossos. Deus colocou nas nossas mãos para que nós cuidemos, administremos daquilo que é dele. E consequentemente sendo dele, o que vai acontecer um dia? A chamada prestação de contas. E o que é que a gente vai levar diante de Deus? De tudo aquilo que ele confiou para nós. Isso que eu estou falando para vocês se chama mordomia cristã. Cuidar bem das coisas que Deus confiou na nossa vida, porque uma das metáforas do discípulo é a metáfora de dispenseiro. Mas há uma quarta metáfora que ele usa, no versículo 19, que é a metáfora do escravo. E essa metáfora chama muito a minha atenção, porque no mesmo versículo, ou melhor, na mesma frase, nós encontramos dois conceitos completamente opostos. Ele diz assim, eu sou livre de todos, mas eu me fiz escravo de todos. Como assim? Ele é livre ou ele é escravo? Alguém diria, pastor, acho que quando Paulo escreveu isso aí, ele devia estar meio confuso, né? Porque como que ele fala tanto sobre liberdade, aliás, o assunto dos 3 capítulos é liberdade, mas toda hora ele faz questão de dizer que ele é um escravo. Como assim? Principalmente porque a escravidão, no nosso contexto, nos remete a um capítulo muito, muito ruim da história do Brasil, não é verdade? Quando a gente fala em escravidão, a primeira sensação que a gente tem é de repulsa. E de repente a gente descobre em Coríntios 9 que uma das metáforas do discípulo é justamente a metáfora de um escravo. Um escravo que abriu mão de si mesmo para viver em função do seu Senhor. O escravo que compreende que o único direito que ele tem é o de não ter nenhum direito. O escravo que compreende que a sua vida não é mais sua, mas a sua vida pertence a outra pessoa. E quando eu aplico essa metáfora ao meu seguimento de Jesus, eu entendo que eu morri para mim mesmo a fim de viver para Deus. Isso significa que eu sou livre de todos, mas ao mesmo tempo escravo. Eu sou servo. Se você pegar as saudações que o apóstolo Paulo faz nas cartas que escreve, na maioria delas, das 13 cartas, praticamente em 10 cartas, ele começa as cartas dizendo assim, Paulo, vírgula, servo de Deus. Você sabe qual que é a palavra no texto original para essa tradução de servo que a gente tem aí? Escravo. Não é o servo, entre aspas, voluntário, que na cultura brasileira o voluntário ele faz o que quer, quando ele quer, da maneira como ele acha melhor. Não, não é isso. Não é o servo contratado para fazer uma tarefa e quando ele terminou a tarefa, a missão cumpriu, ele volta para casa. Também não é isso. Não é o servo remunerado que vem para fazer isso ou aquilo e cumpriu a sua parte, está feito. Não. Quando ele se identifica como Paulo, servo, ele está dizendo assim, Paulo, escravo. E eu acho isso fantástico, queridos, à luz do Antigo Testamento, porque lá em Êxodo capítulo 21 tem uma lei sobre essa questão da escravidão. E nessa lei da escravidão, diz que quando o escravo tinha servido o seu patrão, o seu dono, por um determinado tempo, ele tinha então o direito de receber uma carta de alforria, uma carta de liberdade. Olha que legal. Então o escravo que serviu ao seu senhor, por exemplo, por 6 anos, no 7º ano ele recebia uma carta de alforria e ele tinha liberdade para fazer o que ele quisesse, inclusive para não estar mais ali.
E aí a lei diz, se ele arrumou esposa nesse período, ele leva a esposa, leva os filhos. A lei determina como isso deveria acontecer. Só que de repente, chega no versículo 6 de Êxodo 21, tem uma informação muito interessante ali. Que diz assim, o escravo que quiser voluntariamente, o escravo que quiser, porque tem um desejo no seu coração disso, o escravo que quiser continuar trabalhando e servindo na casa do seu senhor, ele pode fazer isso. Imagina que interessante. O escravo que foi escravo por tanto tempo, quando ele tem a possibilidade de receber uma carta de alforria, ele diz assim, não, eu quero continuar trabalhando. Passa isso pela sua cabeça? Mas a lei previa isso. Por quê? Porque o escravo tinha tanto prazer na companhia do seu senhor, tinha tanto prazer no seu trabalho, que ele dizia assim, eu tenho a carta de alforria. Mas eu estou aqui a serviço do meu Senhor, porque eu amo. E esses escravos tinham as suas orelhas furadas, e eram colocadas nas suas orelhas umas argolas. E quando as pessoas olhavam para os escravos, e viam que eles tinham uma argola, eles sabiam assim, este homem poderia estar em qualquer outro lugar do mundo, mas ele está aqui por prazer. Para mim, das 5 metáforas, essa é a mais bonita. Porque a minha oração pela igreja do Calvário tem sido por uma igreja de homens e mulheres de argolas nas orelhas. Homens e mulheres que poderiam estar em qualquer parte do mundo, mas estão aqui não por obrigação, estão aqui porque amam o seu Senhor. Estão aqui porque amam a Deus. Gente que poderia pegar a sua carta de alforria e fazer o que achar melhor da sua própria vida, mas não. Ainda assim estão aqui. E se você ainda não teve a sua orelha furada e não teve essa argola colocada, hoje de manhã é o tempo para você consagrar a sua vida diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero ser como um escravo, mas não aquele que está ali por obrigação. Não aquele que está ali com medo do jugo. Eu quero ser um escravo com argolas nas orelhas. Porque eu quero que todos saibam que eu estou aqui porque amo ao Senhor. E já tem aí os adolescentes cutucando os pais, está vendo? Já estou falando isso que eu já percebi o movimento da igreja. O pastor falou que pode colocar esses negócios. Olha, meu irmão, se você for um discípulo de verdade, eu vou dizer que eu até não me importo, viu? Mas eu estou para conhecer ainda. Cidadão que põe esse negócio achando que vai ser melhor por causa disso. Então, vocês entenderam que eu não estou dizendo nada disso, né? Igreja é inteligente pra caramba. O que eu estou dizendo é, eu quero as minhas orelhas furadas e com argolas. E como Paulo queria isso para os coríntios, eu quero isso para os calvarianos. Porque uma igreja de gente com argolas nas orelhas será uma igreja revolucionária, cujo impacto Sorocaba ainda não conheceu, mas de gente que serve única e exclusivamente por amor e por liberdade. Por último, a última metáfora é uma metáfora bem comum para a gente, que é a metáfora do atleta. E aí a gente poderia também fazer uma série de aplicações aqui sobre o atleta. O atleta treina, o atleta se concentra, o atleta se dedica, o atleta faz isso, o atleta faz aquilo. Mas olha qual é a condição que ele coloca aqui para o atleta. Ou qual é a identificação que ele coloca aqui para o atleta. Ele diz que o atleta, em tudo, se domina. O atleta, em tudo, se domina. Discípulos de Jesus são identificados atletas. Porque o atleta é aquele que, em prol de uma causa, em tudo, se domina. Para terminar, quero lembrar vocês de 2 textos que mostram claramente qual é a nossa condição hoje diante de Jesus. Liberdade. Não libertinagem. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade a ser conhecida? Jesus. Gálatas 5,1. Olha, gente, esse texto é muito importante. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. O que a gente precisa fazer então?
permanecei firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. E aí eu termino essa mensagem perguntando para você: você se identifica com essas metáforas dos discípulos de Jesus? Qual delas você se identifica mais? Não é opção não, viu gente? Marca a sua opção. Eu acho que eu sou atleta. Não é essa a ideia. As 5 metáforas se aplicam a todos nós. Aquele que é enviado, aquele que é movido pela esperança, aquele que cuida bem daquilo que não é seu, aquele que serve por amor e não por opressão, e aquele que tudo se domina. Esse conjunto todo é o discípulo. Se a gente colocasse essas 5 coisas numa máquina, num liquidificador, sairia o discípulo de Jesus. Mas a pergunta para você continua: você se identifica com essas metáforas? Esse é o desafio para a gente dia após dia. Porque pessoas que querem fazer tudo por causa do Evangelho com o fim de se tornarem cooperadoras com Ele, entendem que o discípulo de Jesus foi chamado para viver assim. E sabe o que é melhor? Ainda tem prazer nisso. Quero convidar o Tiago para vir aqui na frente. Vai compartilhar mais uma canção com a igreja. Eu quero convidar você para meditar nisso que a gente falou. E olhar para Coríntios 9. Se você colocou um grifo aí nas 5 metáforas, se você marcou na sua Bíblia 5 metáforas, quem sabe durante essa semana, hoje à tarde, pegue sua Bíblia de novo, abra a Bíblia de novo, olhe para isso de novo. E diz: Senhor, eu preciso melhorar como dispenseiro. Eu me considero um bom atleta, mas eu preciso melhorar um pouquinho como dispenseiro. Eu preciso me entregar como escravo. Eu preciso dedicar a minha vida, colocar o meu coração diante do Senhor. Porque quando a gente tiver a plena compreensão de que, como discípulos de Jesus, a gente pode avançar nessas áreas, seguramente o nome do Senhor será reconhecido e o Evangelho pregado em todas as nações. Que Deus abençoe e fortaleça a vida da nossa igreja cada dia mais. Uma comunidade de escravos, de argolas. Essa canção fala a respeito dos caminhos que a gente faz, então, depois que a gente entende o nosso chamado, e aí a gente tem a direção do próprio Espírito, do próprio Deus. Invento. O vento passeia livre pelo mar e ouço a sua voz, o seu cantar. Mas de onde vem? E agora pra onde vai? É certo, assim é quem nasce outra vez. É vento soprado pelos lábios seus. Pode muito bem chegar para então partir de novo. Pode se fazer parar, pode se fazer renovo, floração do intento, viração do invento. Voar, voar por mares e por campos abertos. Voltar,
voltar, o longe é perto sempre. Pousar, pousar na frágil segurança do afeto e ver o sol nascer de novo no amanhecer. O vento passeia livre pelo mar e ouço a sua voz, o seu cantar. Mas de onde vem? E agora pra onde vai? É certo, assim é quem nasce outra vez. É vento soprado pelos lábios seus, pode muito bem chegar para então partir de novo. Pode se fazer parar, pode se fazer renovo. É floração do intento, viração do invento. Voar, voar por mares e por campos abertos. Voltar, voltar, o longe é perto sempre. Pousar, pousar na frágil segurança do afeto e ver o sol voar, voar por mares e por campos abertos. Voltar, voltar, o longe é perto sempre. Pousar, pousar na frágil segurança do afeto e ver o sol nascer de novo no amanhecer. Queridos, nós queremos agradecer a todos vocês pela presença nesta manhã aqui, que realmente a gente saia impulsionado e vivificado por esse vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. O nascido de Deus é assim. Tiago, mais uma vez, obrigado, viu, por você estar aqui com a gente. À noite o Tiago está no culto também. E logo aqui na entrada do salão de convivência, a gente tem material do CD, do Tiago lá, CD, DVD. Se você quer levar para casa esse material, você pode passar ali e adquirir para você. A gente tem tanta necessidade de coisas boas para a gente ver em casa, ouvir no carro, no trabalho. E é a oportunidade que a gente tem também de abençoar a vida daquelas pessoas que têm abençoado as nossas, né? Na mutualidade é assim. Então passe por ali, conheça esse material. Depois, se você quiser falar algum detalhe especificamente sobre o material também, Tiago, fica à vontade, tá bom? Quero dizer para os queridos também que nós teremos a escola discipuladora acontecendo logo em seguida. Lembrando aos irmãos que nós estamos com a classe de membresia iniciando. Se mais algum querido quiser participar da classe de membresia, pessoas que desejam se tornar, têm interesse em conhecer melhor a igreja, se tornarem membros da igreja, estão convidados a ficar um pouquinho mais para participar com a gente dessa classe. E todas as classes funcionarão normalmente nesse domingo também, tá bom? Ontem nós tivemos, como eu disse, o reencontro dos casais, foi muito legal. E as inscrições para o segundo encontro de casais continuam abertas, você tem a oportunidade para fazer a sua inscrição hoje. Durante essa semana, meus irmãos, o pastor Marco e eu estaremos num congresso, numa conferência, na verdade, voltada para a plantação de novas igrejas, para o crescimento intencional e orgânico de igrejas. Então, durante essa semana, nós não estaremos aqui. Pedimos que os irmãos orem por nós e qualquer necessidade pastoral que os irmãos tiverem, entre em contato com a secretaria, que
a secretaria já está orientada, né, sobre o proceder a ser tomado. Então, orem por nós e nós também vamos, nesse tempo, orar por vocês. Por último, dizer que a Companhia de Teatro Efatá, aqui da nossa igreja, tem 2 apresentações marcadas para os dias 4 e 11 de setembro. São 2 sextas-feiras no Teatro da Escola Getúlio, que fica aqui na Eugênio Salerno. Essa apresentação é fora da igreja estrategicamente. A peça que será apresentada, de nome A Volta, é uma peça que tem um conteúdo evangelístico, principalmente voltado para alguns problemas sociais que nós temos vivido hoje, como a questão do uso das drogas, violência urbana e outras coisas. Então, a possibilidade não apenas de nós participarmos, apoiando assim a iniciativa do Ministério, como também a oportunidade de nós convidarmos alguém, também principalmente que não conheça o Evangelho, o amor de Deus revelado nele, para participar. É a mesma apresentação nos 2 dias. Então você pode optar pelo dia 4 ou pelo dia 11, 2 sextas-feiras às 20 horas. Há um ingresso num valor simbólico de R$5, que você pode procurar com o pessoal do Efatá, também aqui no salão de convivência. Essa taxa, esse valor do ingresso praticamente é o valor investido no aluguel lá do teatro, para os irmãos fazerem essa apresentação, tá bom? Então orem por isso e orem por alguém também que você queira convidar para participar, tá bom? Vamos ficar em pé mais uma vez, nós vamos orar, receber a bênção, aí em seguida o Tiago encerra esse tempo com mais uma canção. Também, se quiser falar alguma coisa sobre o material, fica à vontade daí, tá bom? Vamos orar, gente? Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos de todo o nosso coração, porque nessa manhã, Pai, o Senhor nos abençoou, o Senhor falou ao nosso coração, e ó Deus, quando nós olhamos para essas metáforas e lembramos que elas nos identificam, Deus, que temor que vai no nosso coração. Pedimos que o Senhor nos ajude cada dia mais, para vivermos como dispenseiros fiéis, para vivermos como escravos, com argolas nas orelhas, para vivermos como atletas que se dominam em tudo, Senhor. Como lavradores, ó Deus, que semeiam com esperança, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, levanta cada dia discípulos assim, para que o nome do Senhor seja glorificado e tudo seja feito pela causa do Evangelho. Nos dê hoje um dia, Pai, repleto da Tua paz, da Tua bênção. Continue falando ao nosso coração agora na escola que teremos. E que, ó Deus, todas as nossas palavras, expressões, atitudes, pensamentos, que tudo, Deus, glorifique e exalte o nome bendito do Senhor. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Podem se sentar, queridos. Essa é muito curta, aí você vai poder cantar agradecendo ao Senhor. Amém. Amém. Quero só fazer um agradecimento rápido ao Martins. Cadê o Martins? Cadê o velho? Ele está lá fora, né? O Martins, a Tânia, a Dona Nádia, a Larissa também, que a gente conheceu, o Gabriel. É um prazer a gente estar com vocês. O material que está ali, se você não gostou de nada, compre mesmo assim para levar para o seu melhor inimigo, né? Vocês já ouviram isso aí 1.600 vezes já, né? E é um material bem evangelístico, as canções não tem muito o linguajar que a gente está acostumado. Então, se você tem aquele cara que não gosta de música evangélica, aquele linguajar que a gente está bem acostumado, esse é o trabalho para você levar e presenteá-lo, né? Vários aqui já compraram no encontro, né? E a gente tem o CD que virou um DVD depois. Então, é um material assim excelente, eu recomendo, já foi premiado, reconhecido esse trabalho, e a gente
tem disponível para você ali. E a gente vai bater um papo, se Deus quiser, à noite também. A gente tem forma de pagamento também em cartão aí, fica à vontade. Tá bom? Escola dominical agora? Vamos embora, vamos lá.